quero compartilhar com você hoje uma palavra que nos inspira a não ter uma religião, mas sim um estilo de vida cristão. Um estilo de vida cristão que inspira outras pessoas a experienciarem o que nós testemunhamos na nossa vida. Ser cristão é transparecer o caráter de Deus. Vejam como que Abraão conseguiu tal feito. Lá no capítulo 23, ele lamenta e chora a morte da sua esposa Sara. Ele está em terras estrangeiras, então ele precisa pedir um certo território, uma caverna, para sepultar a tua morta. E quando ele chega diante dos possuidores dessa terra, vejam como eles o reconhecem. Eu vou ler a passagem. Capítulo 23, versículo 6. Diante do pedido da compra da terra, eis que lhe responderam: ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura. Ele é reconhecido como príncipe de Deus entre nós. E você é reconhecido como príncipe de Deus aqui na terra, entre as pessoas com quem convive. Você é reconhecida como a princesa do Senhor entre nós, como se é reconhecido, vivenciando, testemunhando as virtudes e o caráter de Deus no dia a dia. Oh, glória! Seja príncipe e princesa do Senhor aqui na terra, transparecendo e pedindo: Senhor, transpareça em mim as tuas virtudes, a tua luz, a tua glória em cada feito meu. Lá no capítulo 24, olha como que inicia o primeiro versículo. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Em tudo, em tudo. Versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão para baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito, mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para que esta terra, nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. Vejam que já a idade avançada, Abraão sabe que precisa providenciar uma esposa para o seu filho. E não foi assim de um dia para o outro, para ele chegar e pedir isso ao seu servo, para lhe providenciar uma esposa para o seu filho Isaque. Certamente ele conversou muito, ele orou muito com Deus. Tudo que vamos fazer, antes de executar, a gente apresenta ao Senhor, a gente conversa com o Senhor, a gente vai ali, imaginando os detalhes, cada parte, e a gente apresenta ao Senhor por intermédio do Espírito Santo. E Ele vai estabelecendo os nossos pensamentos, e foi isso que aconteceu. Você percebe que quando ele conversa com o seu servo, orientando-o a trazer a mulher para o seu filho Isaque, ele tem tudo já ali na mente, porque ele conversou durante não sei quanto tempo, orando ao Senhor, estabelecendo seus pensamentos diante de Deus, para então passar isso para o seu servo. E vejam como que prossegue essa conversa, essa prosa. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo: a tua descendência darei esta terra, e ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho.
olha o que ele fala para o seu servo. Não temas, porque antes de você chegar onde tem que estar, antes de você chegar, o anjo do Senhor te precederá. Quando a gente expõe os nossos planos diante do Senhor e permite que Ele vai alinhando a sua vontade, tudo fica mais fácil, porque antes de irmos até lá, Ele já estabeleceu tudo. Ele já organizou tudo. Por isso que tudo feito diante da vontade do Senhor e alicerçado, alinhado a Ele, flui. Não precisa ter força, precisa ter fé, convicção e tudo apresentado diante do Senhor. Você apresenta, Senhor, está alinhado aos teus propósitos, as tuas virtudes, alinha, Senhor. Não é do meu jeito. Eu apresento ao Senhor e o Senhor vai desenhando, estabelecendo da melhor forma, porque Ele sabe o que é o melhor. Para mim, não eu. Quem sou eu, uma limitada? Mas diante do Senhor, a minha visão é ilimitada, porque eu não enxergo com as minhas vistas apenas físicas, eu enxergo com a minha visão espiritual que está ali, ó, juntinho, em relacionamento com o Espírito Santo. E prossegue no versículo 8. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Porque qual foi o propósito inicial? Sair das terras, sair da parentela. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu o rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor. Versículo 11. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água. À tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses da bondade para com o meu senhor Abraão. Gente, ele fez uma oração e certamente ele seguiu o modelo de Abraão. Certamente ele já viu Abraão ao longo desses anos orar e clamar e conversar com Deus, e ele fez a mesma coisa. Ele ajoelhou com convicção, ele pediu a Deus de Abraão: rogo-te, me acudas hoje. Ele ajoelhou. E antes de qualquer ação, ele apresentou ao Senhor, assim como ele testemunhou toda uma vida Abraão fazendo. As pessoas oram porque elas seguem um modelo. Você está sendo um modelo de oração para as pessoas da sua casa, para as pessoas que convivem com você? Vejam como com o testemunho alguém é convertido realmente. Ele está orando assim como Abraão fez. E continua no versículo 13. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas do homem desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder: bebe, darei ainda de beber aos teus camelos, seja quem designaste para teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu Senhor. Gente, ele tira a prova e ele visualiza tudo, até como a moça certa não apenas vai lhe dar água, mas vai servir aos camelos. Por quê? Porque ele seguiu toda a jornada, porque antes dele precedeu os anjos. Quem é que está falando isso na mente dele aqui, ó? Os seus pensamentos sendo estabelecidos pelo Espírito Santo. Não é apenas a mente humana, física. Não. Ali é o guiar do Espírito Santo, porque ele se deixou ser guiado, porque ele confia no Deus de Abraão e ele confia no seu Senhor, porque ele sabe da vida, de toda a trajetória. Ele tem um testemunho de vida. O encontro de Rebeca, versículo 15. Considerava ele ainda, então ele ainda estava ali considerando, conversando na prosa com Deusão, quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Epa, parentela à vista.
trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então, o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Vamos ver o que vai ser a resposta. Versículo 18. Ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. Foi feito exatamente como ele estava ali, conversando em oração com o Senhor. Versículo 20. Apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou-a e deu a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Olha lá, a minha jornada é apresentada diante do Senhor. Uma vida cristã é uma vida de estilo cristão, é uma vida de jornada, é a caminhada. Não é só o fim lá na Nova Jerusalém, é o caminhar. Nós aqui na terra somos peregrinos. Peregrino anda. Nós estamos numa jornada para crescermos a estatura de Cristo. Certamente não chegaremos à estatura de Cristo, mas cada dia vamos estar mais próximos da estatura de Cristo, conversando e apresentando tudo, cada partezinha da nossa vida, apresentando diante do Senhor, e Ele vai alinhavando a vontade dEle. Versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo do peso e de 2 pulseiras para as mãos dela, do peso de 10 ciclos de ouro. Versículo 23. E lhe perguntou: de quem és filha? Peço que me digas: haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ele foi acompanhado de uma comitiva. Versículo 24. Ela respondeu: sou filha de Betuel, filha de Milca, o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Versículo 26. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. E não parou por aí, ele disse: eba, é essa aqui. Não. Antes de prosseguir, ele adorou ao Senhor. Adorar ao Senhor é agradecer. Cada conquista, cada parte a gente adora ao Senhor. E quando a gente adora ao Senhor, a gente fortalece o Senhor? Não, a gente fortalece a nós. Olha que loucura. A adoração é a Deus. E a adoração é um agradecimento, é um reconhecimento que a glória dele transparecer em nossa vida. Agradecer cada fase, cada conquista da nossa trajetória. E aquilo que não é aparentemente uma conquista, você agradece, porque o Senhor está lapidando e moldando a situação melhor que se alinhe à vontade e a todo o seu potencial, a tudo aquilo que é possível você ser diante do Senhor, não diante da nossa limitação física. E prosseguindo. Versículo 27. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor. Adoração. Versículo 27. E disse: bendito seja o Senhor, ao reconhecimento, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade, sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. E ele sabe que quem o guiou foi o Senhor. E a moça correu e contou aos da casa de sua mãe de todas essas coisas. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse:
Entra, bendito do Senhor, porque estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. O anjo já tinha ido, já tinha convencido esse povo todo. Nem precisava mais abrir a boca, o servo de Abraão. Mas ele vai falar. E como vai falar? Então fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também os homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse... Veja, né, gente? Agora ele estava ali, sossegado, depois de uma viagem longa. E puseram-lhe uma mesa farta de comida. Vocês acham que ele vai se fartar agora? Não. Primeiro seguiu o propósito. Ele já havia descansado antes. Porque quando a gente adora o Senhor, a gente está descansando a nossa alma e o nosso espírito. E quando a nossa alma, o nosso espírito está repousado, descansado, o nosso corpo físico é restaurado. Porque a verdadeira comida é fazer a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira alimentação. Quando você alimenta a sua alma, o seu espírito está revigorando o teu físico. Então ele já tinha sido alimentado. Ele já estava alimentado diante daquela mesa farta. E ele não foi se esbaldar, não. Primeiro é o propósito, ele não perdeu o foco. E ele continua. Não comerei, não comerei, enquanto não expuser o propósito a que venho. E quando as pessoas se perdem no meio da jornada, ah não, vou me divertir primeiro, ah não, eu mereço, ah foi tão pesado, baixo esse calor, essa caminhada, fui tão obediente até aqui. Não, imagina, continue com foco. Coma depois que aquietar a tua alma com a missão em seguir o propósito que o seu Senhor lhe confiou. Labão respondeu-lhe e disse, então disse, sou o servo de Abraão. E ele começou a falar quem era Abraão, as suas conquistas, tudo, tintim por tintim, detalhou tudo, mostrando efetivamente que o anjo do Senhor estava em cada passo. Então veja como que o anjo do Senhor foi ajudando a estabelecer os pensamentos. Ele contou tudo. Até que Sara deu à luz, depois de tantos anos, ela deu à luz. Ela contou até desse milagre. E contou também da descendência que o Senhor prometeu a Abraão. Milhares e milhares, conforme as estrelas do céu. Ele contou tudo. E depois de contar tudo... Aí sim, vamos pular um pouquinho lá no versículo. Versículo que ele encontra Rebeca. E para mostrar realmente que tudo foi orientação do Espírito Santo. Versículo 43. Eis-me agora junto à fonte de água, a moça que saí para tirar água, a quem eu disser, dá-me um pouco de água do teu canto. Ele conta esse momento, a forma como ele orou, para eles saberem que quem está ali é uma pessoa guiada pelo Deus de Abraão. E lá, tendo ouvido tudo isso, lá no versículo 52, tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se diante em terra do Senhor e tirou joias de ouro e de prata, vestido, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe, para complementar todo arsenal ali argumentativo. Versículo 54. Depois comeram, beberam. Aí sim, depois que ele falou, viu, né, que todos estavam compreendendo o propósito da viagem, aí ele foi comer. Aí então ele comeu. Comeram, beberam, e ele e os homens que estavam com ele passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu senhor. Ah, dormi até tarde? Não, ele acordou de madrugada e já quer voltar. Porque a missão não terminou. 55. Mas o irmão e a irmã da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, depois irá. Já pensou? De repente a moça vai embora? Ele, porém, me disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor.
Disseram: chamemos a moça e ouçamo-la pessoalmente. Chamaram, pois, a Rebeca e lhes perguntaram: queres ir com esse homem? E ela respondeu: irei. 59. Então despediram a Rebeca, sua irmã e sua ama, e aos seus servos de Abraão e a seus homens. Abençoaram a Rebeca e lhe disseram: és nossa irmã, sê tu a mãe de milhares e milhares, e a tua descendência passou a porta, e que a sua descendência possua a porta dos inimigos. Versículo 61. Então se levantou Rebeca com as suas moças e, montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Versículo 62. Ora, Isaque vinha do caminho de Bir-Lai-Roi, quando habitava na terra de Negueb. Saíra Isaque a meditar no campo, ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu eis que vinham camelos. Ele saiu para meditar. O que será que ele meditou? O que será que ele estava ali considerando? Certamente vocês saberão agora. Versículo 64. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor. Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Versículo 67. Isaque conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, tomou a Rebeca e esta lhe foi por mulher. E ele a amou, assim foi Isaque consolado depois da morte de sua mãe. E ele a amou. Para ser mais perfeita ainda, e ele a amou. Glória a Deus. Que possamos ter uma vida assim, em estilo cristão. Que tudo que façamos, apresentemos em oração ao Senhor. Que meditemos. Compartilhamos com Ele todos os detalhes. Cada detalhe daquilo que a gente almeja, que a gente deseja. E o Senhor, Ele vai alinhando, vai estabelecendo nossos pensamentos para que tudo seja feito conforme o propósito dEle, porque os pensamentos dEle são maiores do que os nossos. Confia na fonte, confia no Senhor, apresente todos os detalhes a Ele. Não perca o foco no seu propósito. Ele, o Senhor, é a nossa fonte, é o nosso Pai. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida apropriando-se da palavra do Senhor. São promessas do Senhor, são promessas para todos nós. E Ele não muda. Aproprie-se, viva essa filiação divina. Aleluia. Que Deus te abençoe. Que assim seja. Amém.